A distrofia muscular de Duchenne é uma doença hereditária que é caracterizada por uma fraqueza muscular grave e progressiva com um envolvimento cardíaco e pulmonar. E ela se torna mais evidente a partir dos 2 anos de idade. Além dessa fraqueza muscular grave, existem contraturas da musculatura, ou seja, contrações permanentes involuntárias da musculatura que acabam gerando deformidades ósseas em função do estágio de crescimento do indivíduo. Como a doença se manifesta na infância, essas contraturas musculares acabam afetando o crescimento normal do osso, gerando essas deformidades ósseas. A distrofia muscular ela não afeta apenas a parte muscular do organismo. Cerca de 30 a 40% das pessoas que têm distrofia muscular do tipo Duchenne, existem outras distrofias musculares, apresentam algum grau de deficiência intelectual. Em 33% dos casos se observa atraso no desenvolvimento da fala, comprometimento da linguagem em 14,5% dos casos e um atraso leve do desenvolvimento psicomotor em cerca de 24% dos casos. Também é possível ocorrer a associação de transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, TDAH, em cerca de 30% dos casos. Características de autismo são observadas em 15% dos pacientes e epilepsia também pode ocorrer em cerca de 6% dos casos. Todas essas alterações, deficiência intelectual, atraso do desenvolvimento psicomotor, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o autismo e a epilepsia, todos eles fazem parte daquilo que se chama de transtornos do desenvolvimento ou transtorno do desenvolvimento cerebral. E isso mostra que a distrofia muscular de Duchenne é uma doença que traz também comprometimento para o desenvolvimento do cérebro. E qual é a causa dessa doença genética? Ela decorre de mutação no gene de uma proteína que recebeu o nome de distrofina, e a distrofina é uma proteína necessária para a sobrevivência das células musculares, mas também para a formação das sinapses, que são as conexões entre os neurônios, principalmente as conexões em grande quantidade que se formam no desenvolvimento cerebral. E aí então, com a mutação, essa proteína perde a sua função normal, ou ela tem a sua função normal prejudicada, e com isso então ocorre a morte precoce de células musculares, mas também uma diminuição da formação de determinados circuitos elétricos do cérebro, mais especificamente uma diminuição da atividade dos circuitos cerebrais, onde existe a participação de um neurotransmissor inibitório chamado GABA, mais especificamente de um subtipo de receptor desse tipo de neurotransmissor, que é o receptor GABA do tipo A, e um excesso de atividade do neurotransmissor excitatório dos circuitos cerebrais, o principal deles, que é o neurotransmissor glutamato. Como de modo geral, já relatei aqui em outros vídeos sobre transtornos do desenvolvimento, principalmente do autismo, em todos esses transtornos do desenvolvimento cerebral existe um desequilíbrio entre a atividade dos circuitos que usam o neurotransmissor inibitório GABA e um excesso da atividade desse neurotransmissor excitatório principal, que é o glutamato. Então, o excesso de glutamato ele faz com que haja uma entrada exagerada de cálcio dentro das células. Esse cálcio em excesso dentro das células acaba gerando um efeito tóxico e matando as células. Muito provavelmente, como o cálcio é importante para a contração muscular, esse pode ser o motivo de se observar uma característica muito marcante da distrofia muscular de Duchenne nos primeiros anos de manifestação, que é uma espécie de hipertrofia muscular. As crianças que têm
a distrofia muscular de Duchenne, com muita frequência elas começam a andar na ponta dos pés e desenvolvem muito a musculatura da panturrilha. Aparentemente, essas crianças têm a perna muito musculosa. Na verdade, isso pode ser decorrente desse excesso de cálcio antes da morte das células musculares, que depois vem uma atrofia, e esse excesso de cálcio então levaria a uma espécie de hipertrofia temporária da musculatura esquelética. E então a forma de herança dessa característica genética responsável pela distrofia muscular de Duchenne é uma herança recessiva ligada ao cromossomo sexual X. Isso significa que as mulheres, de modo geral, são portadoras assintomáticas, porque precisaria ter 2 cromossomas X com a mutação no gene da distrofina, que acaba sendo raro, e a doença se manifesta predominantemente nos indivíduos do sexo masculino. Com relação à questão do tratamento, não existe um tratamento que se considere eficaz para a distrofia muscular de Duchenne. O tratamento é um tratamento de suporte, alguns medicamentos podem reduzir as complicações respiratórias e são indicados tratamento das complicações sempre que possível, seja complicações respiratórias ou cardíacas. Tratamentos genéticos já foram elaborados para a doença distrofia muscular de Duchenne, mas eles não têm um resultado satisfatório por vários motivos. Primeiro, porque o gene, a molécula do gene da distrofia muscular de Duchenne é uma das maiores do ser humano. E esse gene é formado por vários segmentos diferentes. Então, é uma molécula muito grande, com vários segmentos que são arranjados de uma maneira muito específica, e é possível, então, ter mutações muito diferentes entre um indivíduo e outro. E como o tratamento genético é feito para seguir um padrão determinado de mutação, é muito difícil conseguir um tratamento que sirva para todos os pacientes. Então essa é uma grande dificuldade no desenvolvimento de tratamento genético para a distrofia muscular de Duchenne. Curiosamente, ainda não foram testados clinicamente produtos que tenham a capacidade de diminuir a entrada de cálcio nas células ou de diminuir o efeito tóxico do excesso de cálcio dentro das células, que são as mais afetadas pela mutação do gene da distrofina, causador da distrofia muscular de Duchenne, que seria o mecanismo mais razoável, né, de se atuar, já que é justamente o excesso de cálcio dentro da célula muscular e dentro dos neurônios que acaba levando ao desenvolvimento das características da doença, à morte das células musculares e ao desequilíbrio desses circuitos de neurotransmissores no cérebro. Então, já existem vários medicamentos que têm a capacidade de atuar nesse sistema do cálcio, diminuindo o efeito tóxico do excesso de cálcio dentro das células. Alguns são medicamentos usados para outras finalidades, não são remédios específicos para distrofia muscular, e outros são alguns suplementos nutricionais que também já foram testados em outras situações, inclusive de problemas que envolvem o cérebro, e que mostraram resultados clínicos significativos. Então, seria o caso de se tentar fazer uso desses produtos, talvez em associação, para aumentar o efeito, a chance de um efeito terapêutico, e então isso poderia ser um caminho a ser trilhado que ainda não foi. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado. Se gostou, curta e compartilhe.